Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estão me estranhando aqui, né? Estou num canal diferente hoje. E hoje é um momento muito orgulhoso, um momento muito feliz da nossa carreira, da nossa vida, da nossa trajetória. Porque hoje é o primeiro Cast Angelira. Então vocês são todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar com você. O Cast Angelira vai ser transmitido uma vez por mês, no mínimo, hein? No mínimo. E hoje eu estou aqui com o nosso diretor comercial Ademir Vieira, que estamos juntos aqui, no mínimo, há uns 16 anos já de vida juntos. E o que me orgulha muito também, estamos com o nosso convidado Ricardo Souza, da Aurora, gerente corporativo da Aurora de logística. Por que me orgulha tanto? Porque a Aurora é o nosso primeiro cliente. Foi o cliente que deu corpo, digamos assim, para a Angelira. A Angelira começou com um transportador, que era pequeno, 12 na época caminhões, mas o que deu corpo, deu vida é a Aurora. E graças a Deus nós estamos lá até hoje, 21 anos depois. Então me orgulha muito, Ricardo, você está aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazerzaço estar com você aqui. Olá, Márcio, obrigado, fico feliz pelo convite, novamente sendo o primeiro, representando aqui a Aurora Alimentos, é realmente uma parceria de muitos anos e estamos aqui para contribuir da melhor maneira possível com a Cast Angelira. Muito obrigado. Para começar, eu vou fazer uma pergunta, ou seja, conta um pouquinho para a galera quem é o Ricardo. Quem é o Ricardo e um pouquinho da carreira do Ricardo na Aurora ou na logística. Bom, Ricardo, nos conhecemos boa parte da minha carreira, né? Eu já estou há 23 anos na área de logística, trabalhei sempre em agroindústrias, comecei com 16 anos na Sadia ainda, né? Muito novinho, já entrei na área e engajei realmente com o modelo, com o negócio e a logística. Então, quem vive isso sabe como isso é muito forte. É intenso, mexe com a gente, é apaixonante, é muito dinâmico. E aí se passaram 23 anos, já estou há praticamente 20 na Aurora. Então, pude ter o prazer de participar de toda a construção do processo logístico da empresa. Isso foi um grande presente, um grande aprendizado, principalmente para mim nesses muitos anos. Conheci diversos parceiros, assim como a Angelira, que a gente já está há muito tempo, e crescemos juntos ao longo de todo esse tempo. Então, minha experiência sempre esteve muito ligada à agroindústria, a esse negócio. Eu acho que esse talvez seja um grande diferencial hoje e é muito comum nas empresas do nosso segmento ter pessoas de vários anos de empresa, né? Então, certamente o Márcio conhece várias outras empresas em que você vai ter profissionais de muitos anos. A Aurora tem isso, né, cara? A Aurora tem pessoas que ficam lá, a gente vê a diretoria, o pessoal há anos fazem carreira dentro da Aurora, né? Muito forte isso na nossa cultura. Eu acredito que quando as pessoas realmente dentro do sistema cooperativo, elas veem que os seus valores são os mesmos da empresa, ela tem o mesmo sentimento em relação ao crescimento, ao desenvolvimento econômico e social. Isso faz com que a gente fique tantos anos na empresa, né, e crie carreiras brilhantes lá. É verdade. O mercado de logística em si tem essa característica, né, porque é uma mão de obra bem específica, né, o transporte em si, a logística. Então acaba tendo essa característica das pessoas ficarem mais. E o Ricardo, nós falava anteontem, né, Ricardo? O Ricardo foi no meu casamento, no meu primeiro casamento. E tá convidado já pro segundo, tá? Se Deus quiser, tá convidado. E tipo, há 15, 16 anos atrás, né, Ricardo? 16 anos atrás. 16 anos, eu lembro. Eu comentei, eu me lembrei, você comentou 16 anos, eu não tinha filho, meu filho já tem 15, né? Então, no mínimo 16 anos. No mínimo 16. Né? Não, o tempo voa. E a gente tá tendo um trabalho, né, para pintar o nosso cabelo fio a fio, mas é um segredo. A dificuldade é manter a aparência, né, como eram tantos anos atrás. E muitas empresas, quando eu chego, por exemplo, em São Paulo, às vezes no Rio, agora não tanto, né, mas quando eu chegava, eles não conheciam direito a Aurora. Eu lembro que há uns anos atrás, tipo 10 anos atrás, eu fui lá na Aurora do Rio de Janeiro. E cheguei lá pro taxista, aqui pra nós, a gente chega no taxista e fala, me leva na Aurora. Ah, tá, vou na Aurora. Lá a gente chegou, ele, qual Aurora? Que Aurora? O que mudou muito hoje em dia, por causa do marketing, já vou perguntar sobre o marketing, mudou muito. Mas para quem está chegando agora no nosso canal, para quem está nos seguindo agora,
Fala um pouquinho da grandeza da Aurora, para as pessoas entenderem o que é a Aurora em números, sabe? Funcionários, faturamento, movimentação logística, para as pessoas verem lá do lado e entender um pouquinho do que nós estamos falando. A Aurora, de fato, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Nós já somos aí uma empresa que já supera os 23 bilhões de faturamento. Estamos a nível nacional, inclusive, quando eu fui para São Paulo, morei em São Paulo por 12 anos, desde 2010 eu fui para São Paulo e no mercado interno nós tivemos uma rotina nos últimos 10 anos, nós abrimos um CD a cada 6 meses, um centro de distribuição no Brasil a cada 6 meses. Então nós saímos de 6 para 26. Um crescimento violento, né? Então isso representa um pouco do que era a Aurora há alguns anos atrás e o que ela é hoje, né? Essa expressão a nível nacional e internacional. Exportamos para mais de 70 países. Bilhões de reais de faturamento por Já ano. estamos superando 23 bilhões de Em faturamento. funcionário. Mais de 43 mil funcionários estão conosco. Então é uma grande família. A nossa estrutura, pela característica de uma agroindústria, as pessoas veem a Aurora crescer a olhos vistos, porque é uma fábrica mais, a estrutura é mais caminhão, é mais armazém. Sim, sim. Então é a característica do nosso negócio. E inerente também à questão da agroindústria, o crescimento ele não é apenas um desejo da empresa, e sim uma condição, né? Então nós precisamos de escala, precisamos crescer para que o nosso negócio tenha cada vez mais fluidez e a gente tenha condições de participar de mercados e ser mais competitivo. Então o volume, o crescimento é muito importante para nós. Ela começou com quantos produtos, assim, em linha de produtos, e hoje está com quantos, mais ou menos? Olha, a nível de grandeza. Vamos falar assim, geralmente, há muitos anos atrás, a Aurora era muito reconhecida pela linguiça. Justamente não por isso que eu te fiz pela essa linguiça pergunta. toscana, principalmente no mercado de São Paulo, que é muito tradicional. Mas hoje a Aurora já tem um mix muito diversificado. Sim. São mais de 600 itens no nosso Que legal. portfólio, né? Industrializados, a gente tem uma categoria bastante representativa hoje. Então, a gente compete com outras grandes marcas no mercado a nível nacional. E também um crescimento expressivo no nosso mercado externo. Então, hoje, nós somos o maior exportador de suínos no mercado externo aqui do Brasil. Então, temos um volume já bastante interessante na divisão de frangos. E isso faz com que a Aurora tome proporções e passe a ser muito mais conhecida, né, ao longo desses últimos anos, até pela percepção das pessoas no mercado, do próprio consumidor. Isso é perceptível. Eu que sou paulista, por exemplo, né? Vamos fazer churrasco todo mundo? O que você vai trazer? Linguiça, Aurora. Era uma coisa muito comum, é muito comum. Forte. Quem viveu em São Paulo sabe disso. Hoje você olha aquele monte de produto, daquelas linhas. Hoje a Aurora briga pau a pau com os grandes players aí que estão pau a pau para o primeiro lugar. E o que nos orgulha muito aqui, da terrinha, Chapecó, para 26 CDs. 26 CDs. E quantas unidades Fabris no Brasil? São 18 unidades Fabris que nós temos no Brasil. 18 unidades. Temos alguns parceiros também com uma produção parceira, mas temos 18 plantas, são 26 CDs no Brasil. Eu tenho certeza que a Aurora deve estar entre as 20 maiores empresas do Brasil, se bobear hoje, pelo faturamento. Muito provavelmente. Pelo faturamento, porque Muito 23 bi não é assim, né? Eu vou faturar uma hora dessa 23 bi, sabia? Ricardo, fala da estrutura de logística. Como é que está organizado a logística da Aurora? O Ricardo, talvez eu não mencionei, ele é responsável pela gerência sênior, mercado interno, toda a movimentação interna para atender todos os consumidores internos do Brasil e pelo mercado externo, toda a produção também. Agora, como está organizado? Como é que é a estrutura da logística abaixo de você? A nossa estrutura logística está organizada da seguinte forma. Bom, a primeira divisão ela é o mercado interno e o mercado externo. Essa é a primeira grande divisão. Dentro do mercado interno, nós temos toda a parte da distribuição secundária, que a gente chama que é o varejo, que é a logística a partir da venda dos CDs, desses 26 CDs espalhados no Brasil. Então, geralmente, é aquele caminhãozinho de pequeno porte, 3/4, que você vê fazendo aquelas entregas ao pequeno varejo. Ali está ligada a nossa distribuição secundária. Nós temos toda a parte que é a logística primária, que é o longo curso, que são as nossas carretas, que tiram o grande volume das nossas fábricas e levam para os CDs ou grandes clientes. Então, esse é o perfil da distribuição da frota primária, da logística primária. Temos toda a parte do agropecuário, que é todo voltado para o campo, o transporte de suíno, rações, aves vivas. Então, todo esse transporte está dentro da logística agropecuária. E, além do transporte, é o planejamento disso, né? Planejamento, toda a frequência, imagina, é uma logística muito justa. Isso é um perfil muito forte da agroindústria, né? Então, a fábrica não pode parar, você tem que ter uma logística uma engrenagem que esteja muito bem alinhada.
Nós temos uma área de planejamento no mercado interno, que é quem recebe toda a demanda de vendas da nossa estrutura, toda a reposição dos CDs e programa isso, transforma isso em cargas, diz de que CD vai sair, de que fábrica vai sair. Colocando numa linha do tempo, ou seja, você leva a ração lá pro Pintinho na granja, esse caminhão aqui está sendo gerenciado pelo Ricardo. O Pintinho cresce, o caminhão vai buscar ele, digamos assim, vem lá para a batedora, esse caminhão está sendo gerenciado pelo Ricardo. Virou produto, encheu uma carreta, vai até um CD, esse caminhão está sendo gerenciado pelo Ricardo. Aquele produto virou dezenas de caminhãozinhos pequenos e levou até o mercado, esse caminhão está gerenciado pelo Ricardo. Quando você for comprar lá um produtinho da Aurora, teve esta cadeia logística. Isso é um pedaço, e simples falando, do processo da cadeia logística de suprimento. A nossa estrutura hoje ela é muito grande e, obviamente, a gente tem uma equipe extremamente competente que nos orgulha muito, que trabalha em todas essas divisões, então na divisão do transporte agropecuário, na divisão da logística primária, nas áreas de planejamento, na distribuição dos CDs. Então, hoje a gente chega a fazer mais de 8 mil entregas na cidade de São Paulo. Por mês? Por dia? Por dia, 8 mil? 8 mil entregas, né? Então, realmente, é uma estrutura bastante robusta que a gente tem que ter para performar esses números. Meu senhor. Desafiadora. Muito desafiadora. Em paralelo, na nossa estrutura do mercado externo, aí tem toda a estrutura que é toda a parte do frete marítimo, tem toda a parte de documentação do mercado externo, que é muito mais complexa, né? Sim. Pré e pós-embarque. Desembaraço, né? Desembaraço, toda a parte de importação também, que toda a nossa estrutura hoje fica na unidade de Itajaí, a nossa unidade exportadora, toda a parte de programação, que assim como tem no mercado interno, temos no mercado externo, programação daquele volume para qual continente, qual país, qual porto, qual armador, programação com a fábrica. Então, todo esse modelo é replicado na unidade exportadora também, com a característica. Direto com você, quantos funcionários tem para fazer toda essa movimentação interna e externa? Em lideranças, nós somos em 12 pessoas. 12? Líderes diretos. Muito justo, né? Muito justo. Muito justo. Então, nós temos esse perfil e isso nos dá um pouco de agilidade, sabe? Muita agilidade. Mas, obviamente, a empresa cresce, a nossa estrutura cresce também, mas ligados diretamente a mim são 12 pessoas hoje para fazer esse fluxo e aí com suas respectivas equipes, né? Sensacional. E você diria assim, quais são os maiores gargalos a superar na logística brasileira hoje que a Aurora tem, ou que você passa no dia a dia? Que você está sempre cuidando, assim. Tanto Olha, instituição, eu acho que quando a gente é importante esse cenário, quando a gente olha assim, bom, performance, você tem que ter um benchmark, você tem que comparar como que é a nossa estrutura hoje. E a grande maioria dos problemas e dos gargalos da empresa, seja da nossa empresa, da Aurora, ou de outras empresas de proteína, elas são muito semelhantes quando a gente fala de gargalo logístico no Brasil. Né? Então, a gente comentou brevemente no início, quando a gente compara hoje com outros países como os Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala de toda essa ineficiência logística, hoje, quando nós comparamos hoje, a cada R$100 gasto no Brasil, 12,47%, 12,5%, vamos arredondar os números, eles são custo logístico. Então, R$12,50 em reais. Seriam 12%, mais ou menos, e meio. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a cada $100, $7,5 é logística. Metade por isso. E quando a gente desdobra isso em custo logístico e a gente compara com transporte, em média, o transporte representa 1,8% a mais do produto interno bruto no Brasil do que representa nos Estados Unidos. Então, quando a gente faz aquela regrinha de 3 básica, você vai falar de 150, 160 bilhões de reais, falando PIB 2021, em que a gente tem ineficiência em relação a Estados Unidos, por exemplo. O que é essa ineficiência? Você tem um custo de capital mais alto, investimento dos ativos de transporte. Os caminhões, as carretas. Você tem taxa de juro mais alta. Você tem uma frota que, de uma certa forma, é uma consequência mais sucateada, que tem um custo de manutenção, uma performance mais baixa. Olha. Você tem toda uma questão estrutural das estradas, né? Que é muito... Nem se fala, né? Nem se fala. Tem toda a questão que vocês conhecem muito bem, que é todo o cenário de risco, né? Então, você já tem uma série de limitações de desempenho, né? Principalmente nos grandes centros limitados ao risco. Então, isso tudo traz um cenário muito mais complexo. Agora, dentro desse cenário, o que eu acho que é muito importante é nós olharmos, bom, quais são as nossas opções?
né? Então, sem dúvida, todas as empresas, isso parte muito dos embarcadores, dessa visão de como que eu produzo melhor, como eu tenho um custo mais acessível, mas cada vez mais vai precisar de uma rede mais colaborativa, né? Para que a gente tenha menos caminhões parados, ociosos, rodando vazio. Entendi. Então, a gente já vê um mercado já olhando para isso, né? Existe essa colaboração entre vocês hoje, algum co-irmão, entre aspas? Na verdade, no Brasil ainda a gente percebe pouco isso, muito pouco, sabe? Até porque o segmento de transporte, sem dúvida, ele é um dos maiores segmentos do negócio no país. Sim. E ele talvez seja o mais fragmentado. Embora você já veja algumas consolidações, grandes transportadores se formando, ele ainda é um mercado extremamente fragmentado. Né? Sim. E aí está uma das dificuldades em que a gente consiga engajar um modelo de negócio maior. Mas eu acho que em virtude desse cenário mais desafiador, essa questão de sermos cada vez mais eficientes, de olharmos um formato diferente, as empresas, nós temos uma preocupação muito grande em relação à produtividade e adequação, né? Então a sua logística tem que ser adequada ao volume de caminhões que você precisa, a ociosidade é um custo muito alto. Mas não chega a faltar caminhão na Aurora? Porque tem uma frota muito, como é que eu posso dizer, ela é uma frota muito dedicada, é uma frota muito fiel. De forma geral, nos nossos negócios, muitos dos nossos transportes são exclusivos. Sim. Né? Então, quando a gente fala parte agropecuária, toda a distribuição, eles são transportes exclusivos. E os que não são totalmente exclusivos, 60%, 70% do volume transportado é conosco. Então, a frota primária faz alguma perna de retorno mas volta para uma operação Aurora. O ferroviário, vocês estão desenvolvendo bem com relação a isso ou ainda é um desafio muito grande? Ferroviário ainda é um desafio. Eu acredito que foi um tema bastante discutido nos últimos 2 anos, principalmente, intensificar a logística ferroviária, mas acredito que ela ainda está um pouco distante. Por exemplo, alguns frigoríficos de bovino já têm uma utilização um pouco maior, cargas do norte, que descem até o Porto de Santos. Alguma operação que nós estamos estudando do Paraná, Paranaguá, de uma planta nossa, mas ainda é um volume muito menor. O que nós temos crescido muito é na cabotagem. Cabotagem, sim, é um modal que cresce expressivamente. Antes de nós ir para a dinâmica, eu particularmente não gosto de trem. Você pode até dizer, não, mas não vai rastrear trem. Mas não é. É porque assim, onde passa o trem, cria-se, por exemplo, dentro de uma cidade, dentro do lugar, cria-se centros de pobreza, cria centros, muitas vezes, de marginalização gigantesca e deprecia aqueles terrenos. Se você tem um terreno aqui, terreno bacana, passa o trem aqui do lado, vai desvalorizar. Você vai perder dinheiro, vai trepidar, as casas vão quebrar. Então eu acho que trem tem que ser muito bem pensado, sabe? Onde tem Paranaguá, Sumaré, que você olha, quando você vê o trem passando perto, o que está ao entorno são áreas assim extremamente desvalorizadas. É impressionante. Mas para a logística eu sei que tem um ganho muito maior. Tal. Mas vamos para a nossa dinâmica. Eu tenho uma dinâmica aqui que o Ademir vai mostrar para você. Temos aqui 4 envelopes e cada um tem um tema. Você vai escolher... Logística e tecnologia. Logística e tecnologia. Vamos logística primeiro. Depois tecnologia. Logística. Transportar por rodovia ou ferrovia? Uma pergunta. Eu acredito que a combinação dos modais para a logística é o ideal. Nós temos transportes de uma distância muito grande hoje, né? Transportes aí do nosso país continental. Então, uma outra opção de malha que pudesse colaborar para transportes de longa distância e nós fizéssemos uma adequação, assim como é Estados Unidos, Europa, certamente contribuiria para que a gente tivesse um custo logístico mais favorável. Então, eu acredito que um híbrido seria o ideal, com o processo. Nós temos uma oportunidade grande com a nossa costa, navegação, cabotagem. Se nós tivéssemos um crescimento do ferroviário atrelado a uma operação do rodoviário, sem dúvida, nós teríamos um ganho logístico, sim. Bacana, muito. Próxima pergunta. Vamos para a próxima. Tecnologia. Vamos ver o que temos aqui. O futuro da tecnologia vai substituir funcionários? Na logística, obviamente falando. Eu acredito que... Caminhão autônomo vai? Olha... Boa pergunta. Nós tivemos em Hanover. Eu ia perguntar como é que foi lá na IA. Nós tivemos em Hanover há pouco tempo. E agora, em setembro.
e tivemos a opção de ver efetivamente o que está se pensando para o futuro em termos de transporte, o nível de automação, o que vão ser os caminhões do futuro. E você já percebe um nível de automação para grande, né? Principalmente para projetos muito planejados, algumas situações em que o caminhão tem um âmbito mais controlado, então você já vê isso dentro do pátio. Dentro do pátio, por exemplo, uma mineradora, né? Em que você tem uma rota específica daquele trajeto do caminhão, então você já começa a ter algumas aplicações de um nível de automação maior nos caminhões. Mas muito incipiente, me parece, muito pequeno ainda, muito pequeno. Andar no meio de uma São Paulo da vida, entre Osasco e Carapicuíba, como é que isso eu acho que é um desafio muito grande, porque você tem que ter uma cidade. Primeiro que tem o desafio do 5G, né? O caminhão autônomo precisa do 5G. 100%, né? 100%, porque é a resposta de milissegundos, né? Sim. Então, isso é um desafio grande em termos de estrutura. Agora, quando a gente olha se a tecnologia substitui funcionários, eu acredito que criam-se novas funções. Né? Algumas efetivamente deixam de existir, passam por um processo de automação, mas se criam novas funções. E aí está muito atrelada a nossa capacidade de desenvolvimento e capacitação dessas pessoas. Verdade, né? verdade. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade em que vão existir novas atividades que hoje não existem e outras, sem dúvida, vão deixar de existir. Vão passar por um processo de automação e eu acho que essa é a nossa evolução. É assim que a gente vai evoluir, só que as pessoas vão ter que passar por esse processo também de evolução, de uma nova capacitação para uma atividade diferente. Como olhando para essa mesa, a gente tem que passar por tudo isso na nossa vida profissional, essa evolução, né, esse crescimento, se adaptar a tecnologias. O meu pai trabalhou praticamente 40 anos no mesmo lugar que a Aurora Logística hoje foi lá. Ele começou lá com 16 anos, se aposentou com, 50 e poucos naquela época, trabalhando. E ele matava o porco, né? Ele ia lá, tirava o porco dentro e matava. E a gente foi vendo exatamente isso. Ou seja, a automação interna do frigorífico. Que agora descarrega, o bichinho sai, entra lá, é muito mais humano o processo de abate, inclusive, cai numa rampa, é automático, ou seja, é exatamente isso. Ele vai evoluir. Agora, quando a gente olha para o caminhão andar sozinho, é um desafio que Elon Musk, olha, tá aí para você fazer no Brasil. Porque, olha, nos Estados Unidos é mais fácil, com todo respeito aos nossos irmãos americanos, mas lá é mais fácil. Não tem tanto buraco, não tem estrada pequena, não tem tanto barbeiro, não tem pedágio, não tem o frete ruim, não tem que chegar com deadline curto. É muito diferente, né? Eu acho que é um passo ainda bastante grande, né? Principalmente em estruturas como a do nosso país. Demais. Mas você já começa a enxergar algo diferente. Né? Então é assim que as novidades, que a tecnologia acontece, né? Ela começa com um custo alto, uma eficiência ainda questionável e a capacidade dela escalar, reduzir custo e aumentar a eficiência é muito rápida, né? É muito rápido. Ricardo, você dentro da tua equipe, olhando agora o Ricardo líder, o Ricardo à frente da equipe, como é que é o teu modelo de liderança? Assim, você é a pessoa mais que dá mais liberdades ou você é mais centralizador? Como é que é a liderança do Ricardo para conduzir esse monstro logístico que é a Aurora? Olha, eu não tenho dúvidas que no aspecto de liderança, hoje as pessoas têm que estar engajadas. Elas têm que estar envolvidas, elas têm que participar das definições, elas têm que participar das discussões. Esse é o modelo que eu trabalho, que eu acredito. É por isso que as pessoas estão lá para contribuírem, para participarem, para sugerirem, para discutirem. Então, muitas vezes eu mudo de ideia numa discussão. Realmente, olha, eu acreditava, mas você escuta, aí as pessoas têm uma sugestão melhor. Esse, né? Para mim, é a maior qualidade de um líder. Você saber ouvir e ter humildade, porque as pessoas confundem humildade com pobreza e volta de castidade. Ser humilde é saber ouvir. Você não precisa usar roupa velha e... Não, sem dúvida. Mas agora, o líder é saber ouvir e ter a humildade e dizer, não está certo. Eu estava errado. Vamos por aqui que é melhor. Eu acho que esse é o nosso papel, sabe? De efetivamente tirar o melhor de cada um, de uma equipe, fazer com que isso realmente se some, né? E as pessoas, a gente tem pessoas em algumas áreas certamente muito mais competentes que os líderes e elas estão lá para isso mesmo, para contribuir, e o nosso papel é ouvir, tirar o melhor dessas pessoas e fazer com que isso ganhe corpo na nossa estrutura, né? E aí, depois pela sua carreira dentro da Aurora, olhando as pessoas que tem lá, né? O Elton, um abraço pro Elton, um abraço para toda a equipe de logística também, né? Ou seja, são pessoas que têm carreira também lá, sem dúvida, que têm amor pela Aurora, que estão conectadas, como tu disse, com a cultura da Aurora. Ricardo, nós todos passamos aí em 2020, 2021
por um período tenso, né, que foi a pandemia. Teve os benefícios, óbvio, da exportação, imagino eu, e teve os problemas nossos internos. O que você tirou de bom, digamos assim, da pandemia? O que a Aurora tirou de bom? O setor de logística disse, olha, ainda bem que teve isso, com todo o perdão da palavra, né, para todas as pessoas aí que sofreram com a pandemia, mas o que de bom a gente conseguiu tirar? Olha, eu acho que principalmente 2020, 2021, todos nós vivemos uma situação que é até difícil nominar, né? A gente chama pandemia, mas era algo que até era difícil dar um nome para isso, né? Foi realmente muito difícil, principalmente no aspecto sanitário, quando você envolve saúde, é realmente algo muito complicado, né? E que trouxe muitas marcas para todo mundo, né? Quando a gente olha no âmbito de negócios, e que também foi muito difícil para a grande maioria dos negócios, né? Sempre quando você está numa situação muito adversa, você cria alternativas, né? Então, nós trabalhamos ao longo de todo o período, com todo cuidado, atendendo a todos os protocolos, até porque era necessário produzirmos alimentos, né? Nós tínhamos que continuar alimentando o mundo, e eu acho que assim como todas as empresas, medicamento, enfim, de bens essenciais, mas acredito que vai ter uma alteração em alguns modelos do negócio. Quando a gente olha, por exemplo, as pessoas, os consumidores passaram a dar muito mais valor ao momento, né? Muitas vezes ao uso e não à posse, né? Isso muda o consumo, a viver o momento, né? Então é algo que a gente ainda está entendendo como que vai ser esse novo modelo das pessoas, né? De realmente valorizar esses momentos especiais em família. O nosso negócio de vender alimento é vender também momentos especiais. O churrasco é um momento muito especial, é o momento da família, dos amigos, né, de confraternizar. Então isso é bastante importante. E a gente teve que fazer uma estrutura muito desafiadora em termos de atendimento, né? Como é que a gente faz um volume tão grande de pessoas da melhor maneira possível, atendendo os protocolos, para que a gente faça lá 6, 7 mil entregas em São Paulo. E que nesse quesito foi um facilitador, porque São Paulo não tinha trânsito. Rio de Janeiro não tinha trânsito. Ficou fácil. E comida não parou de vender. Não foi diferente, não foi como eletro. Continuou, comida as continuou. exportações tiveram um volume adicional, mas teve todo o reflexo de um custo que a gente não teve precedentes. Né? Perfeito. Então, quando a gente fala de forma geral em custos, você fala de transporte, pré-pandemia, pós-pandemia, nós estamos falando de ter dobrado os custos. Isso é uma realidade do Brasil e do mundo como um todo. E até uma curiosidade, não fugindo do nosso assunto, do nosso tema, né? Mas a Rolex, por exemplo, falando de bem, das pessoas viver o momento, a Rolex falta o relógio, por exemplo. Porque quem tinha vontade de comprar um Rolex, falou, eu esperei tanto tempo se eu morrer. Foi uma série de surpresas, né? Não, vou adquirir uma coisa que eu tenho vontade. A pandemia... E tanto que ela aderiu isso agora, se você procurar relógio Rolex, provavelmente você não vai achar pronta entrega. Não, e a migração das pessoas, muita gente saindo dos apartamentos, comprando casas no interior das grandes cidades, indo para condomínio, mudando o estilo de vida, né? Sim. Então, acho que foram uma série de surpresas e isso, de uma forma ou outra, afeta o consumo, o compasso de como as pessoas... Eu vi que nos Estados Unidos as pessoas estão revendo. Você antes trabalhava como, sei lá, tipo um garçom, alguma coisa, e depois com a pandemia, tudo assim, por que eu vou trabalhar 8 horas, 10 horas por dia lá para ganhar isso? Eu quero ganhar menos e viver, cuidar do meu filho, estar mais junto. Tá tendo um tipo de uma análise diferente de vida olhando os Estados Unidos. Sem dúvida, eu acho que todo mundo passou por esse momento e de alguma forma provocou alguma mudança na sua rotina, né? Então passou a valorizar algumas coisas como esses momentos de família, ou o home office trouxe alguma coisa, principalmente nas cidades em que o trânsito é um grande limitador. O home office ajudou bastante. Então você vê várias empresas nessa dinâmica, nesses centros, e tudo isso muda o compasso. Então o mercadinho de vizinhança ganhou muita relevância. Olha só que interessante. Muita relevância. Vocês devem ter visto várias mensagens de fortalecer a economia do local, local. Então, esses mercados e todo o comércio ganhou essa relevância, né? Aproveitando esse gancho, uma coisa importante que eu queria te perguntar, eu vi que nos prédios em São Paulo antigamente não tinha, hoje mas não só em São Paulo, ficou meio que geral. Os mercados... Nos condomínios. Nos condomínios, que vai um caminhão...
fica lá tal dia, de quarta, quinta é feira, é mercado, é carne. Já o Você vai mercado consumir lá ambulante. dentro do Eu próprio... acho que essa evolução é a grande diferença dos dias de hoje. Se alguém falasse que você ia ter um mercado na tua casa, há 2, 3 Fala anos que você é atrás, louco. você dizia, cara, como assim o mercado na minha casa? Né? E essa dinâmica mudou muito. Né? E isso traz mais complexidade para a logística, porque são mais pontos para distribuição. É verdade. É um desafio Tem uma diferente. reversa para o verdade. transportador. Tem uma reversa do depende. transportador. Então, tudo isso vai trazendo, vamos dizer assim, um adicional ao nosso modelo logístico, que antes não existia e agora passa a existir e ele tem que se encaixar de alguma forma na tua estrutura. Perfeito. Deixa eu dar um recado pra galera aqui, gente. Quem não é inscrito ainda no canal da Angelina, inscreva-se no canal. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, é muito legal aqui pro algoritmo nosso e pra gente continuar entregando conteúdos aí de qualidade, tá legal? Um abraço também à diretoria da Aurora, o seu Capelar, o seu Neivor, o seu Bete, que são pessoas extraordinárias que estão à frente dessa grande empresa há quantos anos. Ricardo, nós passamos aí por esse momento de pandemia, e que teve, por consequência, um aumento muito grande dos combustíveis, que teve um aumento grande da inflação, que teve um aumento grande do IGPM, foi uma loucura o IGPM. Como é que fica as negociações de frete, negociações aí de transportadores, com essa variação que houve, graças a Deus deu uma estabilizada nos últimos 6 meses, mas como é que foi essa discussão aí de variação de frete? Foi tensa, não foi? Pode abrir um pouquinho como é que caminhou isso? Na verdade, nós temos uma área específica na empresa, dentro da área de logística, denominada Central de Fretes. Então, realmente, ela trabalha olhando o mercado, analisando o desempenho dos transportadores, produtividade, e é de toda a malha de transportes, desde a distribuição, agropecuário, primário. Então, olha toda a nossa estrutura de transportes. E ela tem o papel, sim, de olhar e fazer essa adequação, para que o transportador continue tendo o seu faturamento suficiente para que mantenha suas atividades, e apesar de todo esse momento difícil, porque o grande desafio foi que nós perdemos os parâmetros, né? Pois é. O preço dos combustíveis, aliado Cada à taxa de semana, juros, cada foi 15 dias subia. o cenário perfeito do incremento de custos. O caminhão mais caro, taxa de juros mais alta, a falta de componentes, manutenção e um combustível nas alturas, né? Uhum. Então, esse foi um desafio muito grande. Isso fez com que os fretes tivessem um impacto violentíssimo nas tarifas. Então, nós tivemos um aumento expressivo nos nossos custos. E agora, não só nós, toda a indústria do transporte... Foi uma negociação individual por rota, imagino eu, então. Nós avaliamos aí, sim, os cenários das regiões, qual é o desempenho, a produtividade. Então, isso faz parte da análise. Alguns que têm um transporte dedicado, aí sim é uma análise diferente, né, do todo, mas agora nós estamos no momento de como que esses custos se acomodam, né? Como fica o preço do petróleo. Então nós tivemos um preço de petróleo superior a $120, agora já está na casa de 90 e poucos, né? Não, acho que 78, 76, deve estar por aí, tá? Hoje não olhei. Então teve uma queda bastante interessante. Vamos ver como é que isso fica. Isso já é um reflexo de uma retração de consumo na Europa e nos Estados Unidos, né? Mas o reajuste, foi possível reajustar para menos em algum momento? Para mais, para menos? Na verdade, praticamente toda essa evolução foi um incremento de frota, de frete. Foi um incremento dos nossos fretes, né? E agora a gente começa a olhar em cada cenário como fica essa evolução dos fretes, mas de forma geral ainda os custos estão em alta. Né? Sim. Então vamos ter que esperar como isso se acomoda para entender os novos níveis do transporte, né? Bem, vamos dar uma relaxada, vamos falar agora de um pouco fora da linha da logística, vamos falar um pouquinho sobre vida pessoal, né? Você é uma pessoa que tem uma equipe grande, que tem grandes responsabilidades. Você tem família, né? Eu sei que você é casado, tem filho, você gosta de viajar, você tem lá... você tem uma prioridade. Como que você divide o tempo? Como que é o Ricardo, assim, acordou pela manhã até ir dormir? Como é que você divide esse tempo para nenhum dos lados perderem, digamos assim, né? Como é que você conduz isso? Sabe que isso é bastante importante. Eu acho que para toda... É um ensinamento para todo mundo. Estamos com um grande executivo aqui. Que tem uma atividade bastante intensa, né? A questão do equilíbrio, né? Então, o Celso é uma pessoa que comenta muito isso, de você sempre cuidar do equilíbrio da tua
vida pessoal, a tua vida profissional. Então, o que eu costumo fazer, né? Embora hoje eu não esteja no meu melhor condicionamento físico, mas eu priorizo, então eu acordo cedo, 5h30 da manhã eu acordo. Todo dia 5h30? Minha rotina 5h30 da manhã. Puxa vida, Então, a minha esposa puxa fila, ela já tinha esse costume há algum tempo, então foi um bom hábito que eu imitei dela. Uhum. E É. aí já malho pela manhã cedo. Então, Cedinho. 6 às 7 da manhã, esse é o horário. Treino, força? Treino, força, faço lá minha academia. Gosto muito, faço minha bike. Você Então, corria gosto uma muito. vez, não? Na verdade, assim, uma coisa que eu fazia com muita frequência, e aqui eu não tenho essa oportunidade, eu andava de kart com muita frequência em São Paulo. que legal. Kart. Então eu corria de kart, era um esporte bastante gostoso, e você tem que estar muito preparado, né? Porque não é só sentar e pilotar, né? Você tem que ter um preparo. Consome energia. E aqui em Chapecó eu ando muito de bike, inclusive com a minha esposa. Em São Paulo eu já andava com meu filho, né? O filho cresceu, já tem outras prioridades, já não Tá com quer... quantos anos já ele? 15 anos. Caraca, 15 Tá já? com 15 anos, então verdade, ele já não quer mais andar de bicicleta com o pai, O pai. no final de semana. Tá namorando já? Não sei, tô tentando descobrir, mas tô bem desconfiado. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Felipe. Felipe, um abraço. Conta as coisas pro pai, hein? A mãe Felipe? dele descobre, né? A mãe dele descobre. Então, final de semana, também com a família, a gente anda de bicicleta, então costumo sempre que eu posso viajar, realmente viajar, acho que conhecer outros lugares. E não perdendo o gancho do Felipe, você acha que ele vai ter tino pra logística? Esse tino pra logística, esse desejo de seguir a carreira do pai? Sabe que eu acho que você o grande sente? desafio nosso, dos pais que têm filhos dessa idade, aí, é uma geração diferente. Né? Que você vê que é uma geração, na nossa geração, você trabalhava para ter o seu carro, ter a sua casa, enfim, isso eram algumas coisas que representavam o teu sucesso, entre aspas, né, da tua vida. E hoje você vê uma geração diferente, né? Não quero ter carro, eu ando com o do pai, eu uso Uber, né? Tem esse detalhe também. Eu prefiro viajar. Então, isso é uma pergunta que em casa a gente se fazia aí, o que vai ser, né? O que Felipe vai... E cada vez você pensa que é uma geração que pensa diferente, né? E essa é a nova geração, né? E a gente vai ter que se acostumar com isso. Porque em algum momento ainda, eles vão ser nossos colegas de trabalho, essa geração. Nós vamos nos encontrar ainda lá na frente, né? E aí a gente vai ter que entender como é que eles pensam. Como é que eles difícil pensam. você entender essa geração. Y a geração? Geração Y. Isso que é. Esse momento de crise que a gente viveu lá atrás, assim, ou nos momentos de crise, às vezes falta caminhão, às vezes deu problema na loja, vai abrir, não vai abrir. Qual que é a primeira atitude do Ricardo? Ou seja, o que você faz primeiro no momento de crise? Olha, eu acho que quando eu acredito realmente, nós temos que ter a clareza, né? O que são as tuas prioridades, o que é urgente, o que é prioritário. Então o líder tem que ter isso muito claro para que ele consiga, na dinâmica da rotina dele, efetivamente dar foco naquilo que é necessário. Então nós temos, como eu comentei, ter uma equipe muito focada nas suas estruturas, no segmento da logística, e o foco é sempre, nível de serviço é muito importante para nós. Vocês medem isso? Nós medimos isso. Então, medimos o nosso indicador, o nível de serviço. E ao longo desses últimos tempos, nós aprendemos que o nível de serviço ele não é o mesmo para todos os clientes. Então, mesmo entregando o mesmo produto. Mesmo entregando o mesmo produto, mas os valores, as condições, o perfil do cliente ele é diferente. Então, nós temos que ter um trabalho de customização nesse sentido, né? O que é importante para aquele cliente, o que gera valor para ele. Perfeito. Então, a gente tem muito cuidado com isso, né? Trabalha muito forte nesse sentido. Então, isso é um dos nossos papéis. Assim como essa dinâmica de toda essa estrutura. Como que você faz essa engrenagem funcionar? Sim. Sempre muito voltado para essa questão da eficiência. Né? Perfeito. Então, o custo logístico ele é muito representativo no faturamento das empresas. Então, essa questão do modelo do negócio, de como funciona essa engrenagem, ele é um trabalho constante e como todas essas adversidades, sempre a gente tem que estar revisando. Se aquele é o melhor modelo, se ainda se tem que ser adaptado, se tem que ser alterado. E o termômetro, eu costumo dizer que qualquer empresa, pode ser a Aurora, pode ser a farmácia aqui na frente, ela tem dois indicadores, então, que eu costumo dizer que são essenciais. O primeiro é o NPS do cliente. Você precisa entender o NPS do cliente, como é que ele está vendo a nossa entrega, o nosso produto, o nosso serviço, o nosso software. Tanto que você olha o Uber, tem lá as estrelinhas. Você olha o iFood, tem as estrelinhas. Você olha
A Angelina, nós temos lá, mensalmente, a gente envia lá um e-mail para o cliente para ele dizer quantas estrelinhas a gente merece naquele mês. E o NPS dos funcionários. Porque sem o time, foi-se tudo. A gente não tem ainda só robô trabalhando. Então, na minha opinião, 2 NPS que são fundamentais. O que você acha disso? Não tenha dúvida, Márcio. Eu acho que o que é bastante importante, logo que eu cheguei em São Paulo, isso em 2010, uma das coisas que eu olhei era a nossa frequência de visitas nos clientes. Olha só. E por que alguns tinham uma frequência maior do que outros dentro do varejo? E quanto mais visitas, teoricamente, você tem um custo adicional. Mas por que ao invés de 3 ou 4 vezes, a gente não pode ir 2? Né? O mix de produtos se repete. Quando eu tive a oportunidade de ir no cliente, eu entendi por que ele só compra 2 caixas. Ele abriu o freezer dele, colocou as 2 caixas e fechou o freezer e era o espaço que ele tinha. Olha só. E aí eu entendi o porquê daquilo. Uhum. Então você conhecer a realidade do cliente, o porquê funciona daquela forma, te traz uma condição de preparar a tua operação, de ser mais racional nesse sentido de uma forma diferente. Da mesma forma com a equipe. Então eu tenho o privilégio de trabalhar, a minha equipe está, assim como eu, tem muitos anos, alguns 25 anos de empresa, 30 anos de empresa. Nossa. Né? Então, você tem a oportunidade de conhecer aquela pessoa, você conhece a família dela, né? O que ela acredita, as origens, os objetivos. Muito das conquistas foi ao longo de todos esses anos como profissional Casa, da carro, cooperativa, desenvolveu, formou os filhos. Então, você tem que saber as expectativas daquela pessoa, né? E aí vem o como engajar, né? Como engajar. Então, se aquela pessoa realmente está lá há tanto tempo, é porque ela acredita naquilo e ela continua motivada e a empresa continua a crescer e ela dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Então, eu acho que o conhecer, né, o se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do cliente, do seu colega, do colaborador, isso faz uma grande diferença. Eu sou terminantemente contra as pessoas dizerem, não, empresa é empresa, vida pessoal é vida pessoal. Para mim não existe isso. Você está com teu filho com febre, um filho no hospital, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai olhar para o teu funcionário e vai dizer, não, você vai ter que fazer acontecer o teu relatório, tem que entregar. Cara, filho, é isso. Essa nova fase, no passado era um pouco diferente, mas essa nova fase que a gente vem vindo, não existe na minha cabeça mais a vida pessoal separada da vida profissional. Você tem que entender isso do funcionário. Da sua equipe. Você tem que entender isso da sua equipe. Quando você entende... Se ele não estiver bem, você não tira dele o melhor, só tem né? campeão. Só tem campeão. E você vê que as pessoas, cada vez, essa questão profissional e pessoal, elas estão mais relacionadas, né? Então, a pessoa hoje, ela tá em casa, ela trabalha de casa, porque ela já combina com uma atividade. Se ela não tá bem mentalmente, não consegue, e aí? Ou a vida profissional que ela escolhe já está muito mais relacionada ao que ela acredita, né? Exatamente. Ao que ela acredita. Então, principalmente nesses últimos anos, né? E eu acho que com a pandemia isso, né, se acentuou uma proporção muito maior. Mas não tenho dúvida que assim, as pessoas são uma só, né? Então você tem que cuidar do bem-estar da pessoa e aí, sem dúvida, você vai ter um profissional engajado e diferenciado. E o papel do líder é fazer essa leitura, né? O funcionário chegou bem, não chegou, precisa de alguma ajuda, vamos carregar junto. Tá com dificuldade de entregar, eu te ajudo a entregar, vamos fazer acontecer. Então essa proximidade, ela é muito importante. Ela é importante, não tenho a menor dúvida. A gente já estamos se encaminhando aqui no final. Ricardo, quais os planos da Aurora para os 5, 10, 20 anos? Pode nos dar aí uma pinceladinha? Olha, a Aurora, ela tem um planejamento estratégico muito bem estruturado e, sem dúvida... A longo prazo, assim? Longuíssimo prazo, assim? A longo prazo. Eu acho que todas as grandes empresas hoje é uma condição. É uma condição. Você planejar é uma condição. Obviamente que você sabe que você vai ter uma série de ajustes ao longo do caminho. Né? Então, hoje, quando a gente planeja a nossa estrutura, a nossa área, como que vai ser para os próximos anos, né, com o crescimento, isso é inevitável. Então, como várias outras empresas e no nosso segmento, nós temos que continuar a crescer, isso é importante para nós. Né? Acho que nós temos ainda um grande potencial, seja no mercado interno ou no mercado internacional. Trabalhamos para isso, né? Mas tudo vai ser um reflexo do nosso serviço, do posicionamento dos nossos produtos, dessa cativação que a gente consegue ter com os nossos clientes que passam a ser fãs da marca. Isso é uma coisa muito importante para nós, verdade. Uma característica nossa, né? Geralmente eu pego o avião, eu tô com uma mochila da Aurora, o pessoal veja e fala da Aurora, porque isso remete ao churrasco, à família, a momentos. Então, nós temos uma estrutura muito forte para crescimento.
trabalhamos para o nosso crescimento, tem um planejamento muito bem estruturado para os próximos Mas anos. até aproveitando esse gancho do planejamento, quando você disse que vocês saíram de 6 CDs para 26, é isso? Eu errei o número? Isso, Você me perdoe. 26. De 6 para 26. Isso estava planejado ou estava dentro do planejamento ou foi além do que estava planejado? Assim? Na verdade, nós tínhamos um planejamento, ele não era, quando a gente fala da malha logística, ele não era de 10 anos no primeiro momento. Tá. Então, ele foi sendo adicionado, né? Ele foi sendo incrementado e melhorado, mas nós sempre tínhamos um prazo e uma mira a seguir, né? Sim. Um alvo. Um alvo. Então, isso é bastante importante, porque você não consegue abrir um CD a cada 6 meses se você já não tiver uma estrutura muito bem alinhada, sabe, de como fazer, um projeto, desenho, malha. Contratação, gestão, né? Então, a gente sempre trabalha com uma linha do tempo que seja favorável e adequada àquele projeto. Né? Legal. Então, sem planejamento, você não consegue fazer uma estrutura como essa, até pelo porte dos nossos ativos, né? O tamanho da nossa estrutura e quantidade de funcionários envolvidos. Ricardo, estão de parabéns. Para a gente finalizar aqui, eu tenho um jogo, é o nosso Papum, o Papum do Cast da Angelira. Eu vou ler uma frase ou uma palavra e você responde e bate e pronto. Não vai ter corte, não vai ter corte. Você que nos assiste aqui, eu prometo, não terá corte essa parte. Viu, equipe? Viu, equipe? Vamos lá, posso começar? Vai lá. Viajar pelo Brasil ou pelo exterior? Exterior. Comida preferida? Churrasco. Ah, eu também. Time de futebol? Internacional de Porto Alegre. Eu também, sou colorado par de pai. Eu sou palmeirense, mas Palmeirense. tá tudo certo. Ídolo? Ídolo, Ayrton Senna. Ayrton Senna, verdade. Livro preferido? Cara, meu livro preferido, A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo? A Lei do A Triunfo. Lei do Triunfo. A Lei do Fica a dica aí, A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Um momento marcante na sua vida, mesmo o nascimento do filho e casamento. Pelo amor de Deus. Pelo menos isso, né? Momento seu, né? Momento seu, momento Ricardo. Eu acho que foi o meu retorno agora há pouco tempo a Chapecó. Com essa nova proposta. Olha que legal. Uma volta ao casa. lar e com um desafio muito grande. Eu acho que foi um grande momento. Para quem não sabe, o Ricardo ficou 12 anos morando em São Paulo. E é um desafio para quem sai do interior e vai para a cidade grande, né? Sem dúvida. Voltar. Seja muito Voltar bem-vindo. para casa. Seu pior defeito? Meu pior defeito. Eu tenho uma dificuldade com nomes. Olha! Eu tenho uma grande facilidade. Seja bem-vindo com ao o time. rosto. Tem alguém também Você assim. lembra da- Eu sei que eu conheço aquela pessoa que eu posso ter visto há 20 anos e o nome, sabe? E eu tenho uma dificuldade, muitas vezes eu passo por algumas situações meio embaraçosas aí, é Eu o meu também tenho defeito. isso. Não se sinta sozinho, o Márcio Lira é igual. E o meu defeito, sabe, vai ser pontual demais. Não é a minha entrevista, mas ser pontual demais, hoje em dia parece que é um problema. Você tá saindo, marcou às 8, 7, eu já tô pronto, 7h30, vamos, mulher, estamos na hora, não, comecei a marcar agora. Falei, gente do céu. Bom, vamos lá. Se você fosse um animal, qual seria? Cachorro. Pode dizer por quê? Cara, porque tem algumas coisas que eu admiro no cachorro. Que é a lealdade, Legal. sabe? A amizade e essa questão é um animal que ele faz sem esperar nada em troca, a não ser um carinho, estar próximo. Isso é verdade. Então, Pode chutar o cachorro que ele verdade. volta até você. Que ele volta. É verdade. A lealdade. A é impressionante. lealdade dele, então, eu acho que essa é a palavra. Acho que é o que mais me Também. admira nesse animalzinho. Complete a frase. Eu nunca. Eu nunca torceria pro Grêmio. Meu, muito obrigado pela entrevista. Foi o nosso primeiro podcast da Angelira, pelo primeiro cast da Angelira. Foi muito legal. Obrigado, Aurora. Obrigado ao Ricardo. Obrigado ao Ademir. Obrigado a toda a equipe. Obrigado a todos que participaram. E obrigado especial, obviamente, ao Ricardo por estar aqui. Ricardo, quer deixar a última mensagem? Márcio, pessoal, agradeço aí o convite, a gente fica muito feliz, Obrigado. né? Ficamos lisonjeados com o convite, novamente ser o primeiro, além de ser o primeiro cliente da Angelira lá atrás, e fico muito satisfeito, quando precisar estamos à disposição, sabe onde nos encontrar, a gente sempre fica muito contente em poder contribuir aí com os nossos parceiros, nossos amigos. Muito obrigado. Da mesma forma, tenha sempre aqui um amigo do outro lado porque precisar. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigadão. Fica com Deus, um abraço. Obrigado. Tchau, Um abraço. gente. Até a Até mais. próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.